Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Fiz umas pequenas mudanças aqui na forma de apresentação do vídeo e eu acho que isso aqui vai ficar melhor. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre a regra 50-30-20, tá? O que ela estabelece? Bom, nós vamos planejar o nosso orçamento de modo a podermos quitar dívidas em atraso, construir reservas de emergência e de oportunidade, garantir mais segurança e conforto financeiro em nossas vidas. Para isso, nós vamos analisar o nosso orçamento, realocar o capital, diminuir gastos e aumentar investimentos. Para isso, vamos utilizar a regra 50-30-20. O objetivo aqui é analisar os dados, né, que a gente já está registrando, né, seja através de uma planilha ou anotando num caderno, realocar o capital, diminuindo os gastos e aumentando os investimentos para eles se enquadrarem, né, no que estabelece a regra 50-30-20. O que ela diz? Ela diz assim, estabelece três tipos de despesas que a gente vai ter. Despesas essenciais, despesas pessoais e as prioridades financeiras, tá? Cada uma dessas despesas tem um tipo de característica e tem um percentual específico que a gente vai ter que destinar da nossa receita líquida, tá? Então vamos lá, os percentuais que ela vai estabelecer para cada tipo, né, de despesa que a gente tem em função da nossa receita. A gente vai ter 50% para as despesas fixas e essenciais, tá? O que são as despesas fixas e essenciais? São os itens mais importantes do nosso orçamento. São aqueles gastos necessários para manter a rotina funcionando. A gente vai colocar aí as despesas que a gente tem com a nossa moradia, com as nossas contas de consumo, tipo água, luz, internet, telefone celular, gás, né? É aquilo que a gente precisa para continuar tá ali, né, vivendo. Alimentação, transporte e saúde. Estabelece 30% para as despesas pessoais. Essas despesas pessoais são aquelas que cada um faz de acordo com o seu perfil. Então, tem gente que vai preferir gastar um pouco mais num vinho, tem gente que vai preferir gastar um pouco mais num streaming de vídeo. Então, é isso, é aquilo que varia. A gente tem que destinar 30% das nossas despesas para nossa alegria, né? O nosso ficar com a nossa qualidade de vida, ficar bem, né? São as despesas pessoais, sei lá, ir num restaurante que gosta, são aquelas coisas que vão nos dar um escape assim na nossa rotina também, tá? E 20% são as nossas prioridades financeiras. Isso aí que vai no longo prazo nos dá um conforto e segurança para a gente poder se precaver frente a alguma emergência que aconteça, para a gente planejar o nosso futuro. Então, a gente vai colocar isso aí, né, e também para realizar os nossos objetivos, né, os objetivos pessoais, que aí pode ser ter uma renda passiva, abrir um negócio próprio, né? Isso vai variar de acordo também com que cada um estabelece, tá? Vamos agora para mais um. Bom, dentro dessas prioridades financeiras, o primeiro item, o mais importante que a gente tem que levar em consideração é quitar as dívidas em atraso, tá? Por que isso é importante? Porque depois que a gente quita as dívidas em atraso, porque elas aumentam, né, numa velocidade muito maior do que o investimento que a gente possa fazer. Geralmente é assim, tá? Então, o mais importante é a gente conter essas dívidas em atraso. Aqui o problema não é ter a dívida. O problema é ela estar em atraso e a gente pagando aqueles juros compostos de juros sobre juros em cima de um valor da dívida. Então, a gente vai ou procurar quitar ou renegociar essa dívida. Para fazer isso, a gente vai ter que sacrificar, primeiro,
as nossas despesas pessoais. A gente vai ter que chegar ali, bom, vamos reduzir o máximo possível as despesas pessoais. Então vamos ver lá o que eu vou abrir mão. Eu não vou jantar no restaurante esse mês, esses 3 meses que vem. Eu vou dar até lá, vou economizar aqui. Eu vou, sei lá, reduzir a metade meu consumo, sei lá, de cerveja, de vinho, tipo de coisa que você tiver ali com despesas pessoais. Vou cortar o plano pago e vou ficar só no gratuito, ou sei lá, vou fazer contato com um amigo, vamos fazer um plano conjunto que a gente divide por dois e cada um está pagando menos agora. Enfim, despesas pessoais é o primeiro item que a gente vai ter que sacrificar. O segundo item que a gente também vai ter que não pensar nele agora os investimentos, né? Então, assim, eu não vou conseguir fazer nenhum investimento se eu ainda tenho uma dívida atrasada, né? Tenho que quitar essa dívida. Então, primeira coisa, quitar a dívida, depois a gente vai para os outros objetivos, né? Então, o primeiro objetivo é quitar a dívida. Bom, então vamos aqui para a reserva de emergência. O que vai acontecer? Para a gente formar a nossa reserva de emergência, que é tipo um seguro que a gente vai ter para quando acontecem esses eventos que a gente não está esperando, né? Os cisnes negros, como diz lá o Taleb, eles existem, a gente tem que estar, pelo menos, com um tipo de proteção quanto a essas eventualidades, essas emergências que acontecem. Bom, então o que estabelece a regra para a gente formar essa reserva de emergência? A gente tem que ter, para um trabalhador de carteira assinada, ele vai formar uma reserva de emergência com um valor equivalente a 6 meses dos gastos que ele tem com despesas essenciais e 3 meses do que ele tem de gastos com as despesas pessoais. Tá? Então ele forma uma reserva de emergência que, caso ele venha a precisar usar, dá tempo dele mexer primeiro no orçamento dele e diminuir os gastos com reserva, com despesas pessoais, parar os investimentos que ele vinha fazendo, readequar esse orçamento, enxugar ele, para ele poder usar essa reserva de emergência que ele formou por um tempo até ele poder sair dessa situação que gerou a emergência, tá? Agora, para quem não é um trabalhador com carteira assinada, aí ele já vai precisar de um valor um pouco maior, tá? Então a gente vai ter assim, um profissional liberal, um autônomo ou o MEI, ele vai precisar fazer a reserva de emergência dele com um capital equivalente a 9 meses do que ele tem de gasto em despesas essenciais, mais 3 meses das despesas pessoais. Bom, gente, tanto para quem é trabalhador de carteira assinada, quanto para quem é autônomo, MEI ou profissional liberal, esses valores são os valores considerados o mínimo que precisa. Se você quiser fazer uma reserva de emergência com um valor maior do que esses que eu te passei aqui, cara, totalmente à vontade, você pode fazer, aí é onde você vai ficar confortável. Como eu disse, é um seguro, você pode escolher um seguro que vai te dar mais segurança ou menos segurança. Você tem uma determinada, para o seu carro, por exemplo, você tem uma determinada gama de seguros que você pode optar de acordo com o seu perfil. A mesma coisa aqui vai acontecer na formação da sua reserva de emergência. Você vai colocar lá o valor acima do mínimo que eu te passei, que é esse, que você se sente mais confortável e mais seguro, tá? Bom, depois de a gente ter conseguido, no caso, quitar as dívidas em atraso, construir a nossa reserva de emergência, a gente vai para o terceiro item mais importante desses que a gente estabelece como prioridade financeira,
que são os investimentos que a gente vai fazer para alcançar os nossos objetivos, né? Então, o objetivo aqui vai ser aquilo que você quer fazer mais a longo prazo. A gente está sempre falando aqui de uma coisa um pouquinho mais a longo prazo, não é tipo daqui a 6 meses, tá? Então, vamos lá. Será uma reforma da casa? Será a aquisição de um bem que você está, né, já prevendo lá que no futuro você vai precisar daquilo? É a formação do seu capital para começar um negócio próprio, você quer fazer então uma renda passiva, você quer que alguma coisa comece a render para você, então você vai, por exemplo, investir em ações, procurando ações que pagam dividendos, ou você está planejando ali um plano de uma previdência para quando você se aposentar, você ter algum rendimento. Então, esses aí são os objetivos que você vai precisar estabelecer e, com base no objetivo que você está tendo, os tipos de investimento que mais vão ficar confortáveis para esse tipo de objetivo e para o seu perfil também, tá? Então, é o terceiro item. O quarto item já seria a reserva de oportunidade. O que é a reserva de oportunidade? É um capital que a gente vai formar e vai deixar investido, ele vai estar se valorizando também com o objetivo de, se a gente já está prevendo que mais para frente você vai precisar fazer uma compra de algum item, você chega nesse momento e você utiliza para comprar. Ok, deu tudo certo. Mas vamos que no momento em que você está construindo o valor que você precisa para a aquisição desse item, aparece uma oportunidade de compra desse item por um valor mais barato, tá? Por alguma coisa qualquer do mercado, tá? E você ainda não tem aquele valor, né, para a compra do item, nem para a compra dele por um preço mais barato. Você vai acabar perdendo essa oportunidade. Então, a reserva de oportunidade, ela busca justamente te dar essa flexibilidade para poder realizar uma compra quando aparece uma oportunidade. Então, eu fiz todo o meu planejamento, estabeleci qual é o meu objetivo, quando é que eu vou ter pelo plano que eu fiz, né? Quando é que eu vou ter o capital para poder realizar aquele objetivo? Seja lá, tipo, vou comprar uma geladeira. Mas, o que aconteceu? Nesse meio tempo aí, surgiu uma oportunidade de aquisição desse bem por um valor muito menor do que o valor que eu vinha já pesquisado. Porém, eu ainda não consegui formar o meu capital para aquisição desse bem, mas eu tenho a minha reserva de emergência ali separada. E aí eu posso empregar ela nesse momento para poder cumprir o objetivo. E aí eu economizei, né? Foi bom, porque o nosso objetivo aqui primordial é economizar. Então, nesse momento, a gente acabou fazendo uma economia porque a gente usou a nossa reserva de emergência. E uma vez utilizada, a gente vai começar, né, a construir ela novamente. Até porque a gente já conseguiu parar também o investimento que a gente estava fazendo para a aquisição daquele bem que a gente já adquiriu quando utilizou o que tinha lá, mais a reserva de emergência. Então a gente pode agora passar para outro objetivo e começar a construir novamente a reserva de oportunidade, desculpa. Então vamos lá agora para o nosso próximo item. Bom, estabelecendo aqui o resumo do que seria as prioridades em ordem na nossa construção dos investimentos, daqueles 20% lá que a gente vai usar para as prioridades financeiras. Então, prioridade número 1, quitar ou renegociar as dívidas em atraso. Prioridade 2, construir a reserva de emergência. Terceiro lugar,
para os investimentos, para os objetivos nos nossos diferentes prazos. Posso ter uma coisa de 1 ano, posso ter algum objetivo de 5 anos, posso ter um objetivo para daqui a 15, 20 anos, que é quando você está, sei lá, pretendendo se aposentar. E, em último lugar, é construir a reserva de oportunidade, tá? Bom, é isso aí. Acho que assim, agora a gente encerrou aqui o que eu tinha para falar para vocês a respeito da regra 50, 30, 20 de cada um dos itens, né, de despesas essenciais, despesas pessoais e as prioridades financeiras. Valeu, gente. Um abraço. A gente se vê na próxima aula. Valeu. Tchau.